Boa tarde a todos e todas. Eu só me identificando aqui que temos um funcionário nosso aqui com deficiência visual, né, para fazer a identificação aqui. Estou no centro da mesa aqui, né? Estamos todos togados, estamos aqui presentes o nosso ilustre procurador eleitoral, Dr. Godoy, desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, que está aqui na minha esquerda. E na minha esquerda aqui também está a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, o desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, e na minha direita aqui o desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denzi. Do lado esquerdo também aqui está a nossa secretária Daniela Morgado, e temos mais funcionário aqui, o Roberto, que está no extremo aqui esquerdo de mim, aqui, que estou no centro da mesa. Também quero cumprimentar o nosso ilustre aqui, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, aqui. Seja bem-vindo, desembargador. Que hoje está, bom dia, senhoras e senhores. Hoje está fazendo virtualmente. E também contamos com a presença de outros funcionários aqui do Tribunal Regional Eleitoral, que nos enchem de orgulho e alegria, porque receberam premiações em Brasília do Tribunal Superior Eleitoral. E eu gostaria de passar a palavra para o... Boa tarde, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que acaba de chegar aqui agora também, está do meu lado direito. Não, atrasou, agora é 2 horas em ponto. Nós começamos um pouco antes. E eu quero passar a palavra para o desembargador eleitoral Rodrigo Sade, que vai fazer aqui um relato, aqui, uma descrição aqui da premiação recebida pelos nossos funcionários. Com a palavra, desembargador Sade. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, meus colegas de corte, servidores aqui presentes e advogados. Semana passada, senhor presidente, nós estivemos no TSE participando de uma cerimônia, de uma festividade que é o primeiro prêmio nacional, primeiro prêmio de inovação eleitoral do Brasil. E o TRE, como o senhor acabou de adiantar, foi premiado. Nós ficamos em segundo lugar, senhor presidente, na categoria 4, que é a gestão da informação e de conhecimento. Apenas ficamos atrás de São Paulo, que é uma corte muito grande e consegue mobilizar bastante votos por conta disso. Mas o nosso projeto... me encantou pela sua eficiência, pela forma que ele foi concebido e executado. Ele já está em andamento, e eu soube na nossa viagem que começou com uma ideia inicial da doutora Solange, nossa diretora-geral, e que foi depois dessa ideia abraçada e executada pela competente equipe formada pelos servidores. Eu vou ler aqui os nomes da equipe que foi premiada, porque eu acho que isso deve ficar realmente gravado nos nossos anais na história. Adriana Gonçalves Palma Messias, Cláudia Isabelle Ribeiro Santos Silva, Diogo Fraga Ferreira, Larissa Camargo Valim, Maria Eduarda Cresta e Melissa Diniz Medrone. O projeto, para que todos possam ter conhecimento, ele é um projeto que permite que todos os dados necessários para pensar, executar a campanha eleitoral desse ano estejam num só portal. Então, é o portal das eleições de 24. Então, eu abri o portal, eu fiquei ali muito tempo estudando ele, todos os dados que os servidores precisam para executar com maestria as eleições estão ali num só local de fácil acesso. E o diferencial que me encantou, e esse é o toque de ouro do projeto, é que ele contou com a ajuda do nosso servidor Diogo Fraga Ferreira, que tem uma deficiência visual, e esse portal, então, tem essa característica de ser acessível a pessoas com essa condição especial. Então, realmente, foi um momento muito bonito. O tribunal fez lá o seu trabalho, recebeu o prêmio, a Cláudia Frânio, do laboratório, também fez outras palestras com outros projetos nossos, e foi realmente muito festivo o momento. Um outro servidor nosso que também foi premiado, senhor presidente, é o Frederico
Rafael Martins de Almeida, mas ele participou de uma equipe do TSE mesmo, que também foi premiada, numa ideia muito bacana e muito importante de combater a desinformação. Então, em resumo, eu queria registrar o parabéns do tribunal à nossa equipe vencedora. Eu apenas recebi o troféu, vocês fizeram esse trabalho tão bonito e importante. E a inovação aqui no Paraná, no TRE, tem seu espaço. Nós estamos com vários projetos em andamento e, aos poucos, no dia a dia, eu vou trazendo a Vossa Excelência o que está hoje lá acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Bem, a palavra está livre, se algum colega quiser se manifestar. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, em seu nome estendo os cumprimentos a todos os presentes na sessão, a senhora Daniele, que está na secretaria desta sessão, todos os advogadas aqui presentes. Senhor presidente, queria parabenizar, cumprimentar aí os servidores, Adriana, Cláudia, Diogo, Maria Eduarda, Melissa e também o Frederico por essa honraria aí, por esse prêmio. É sempre bom a gente receber prêmios, ainda mais depois de um trabalho excelente, de um trabalho bem feito, de um trabalho realmente que vai ajudar as pessoas, que vai qualificar ainda mais os serviços aí do Tribunal Regional Eleitoral. Então, meus cumprimentos, senhor presidente. E também a Vossa Excelência, e ao desembargador Sade, que realmente capitanearam aí esses prêmios. Tá? Parabéns. Senhor presidente, também gostaria de manifestar. Então, boa tarde a todos presentes. Desculpe o atraso, estava resolvendo alguns assuntos ali na corregedoria. Mas, depois do que fora dito por Vossa Excelência e pelo desembargador Sade, que esteve semana passada, estivemos juntos lá em Brasília, cada um no seu respectivo evento, e ele foi para o acompanhamento da apresentação desses prêmios. Da mesma forma, eu quero parabenizar aos senhores servidores que obtiveram essa honraria, porque, acima de tudo, o que nós visualizamos foi uma doação. Sempre quando se ganha um prêmio, pensa-se no primeiro momento, puxa, estamos aqui diante de uma conquista unitária. Mas eu não vejo assim, eu vejo como uma conquista comunitária, eu vejo uma conquista social. E cada servidor ou servidora desse tribunal, ou qualquer outro tribunal que seja, nós estamos falando na classe aqui do Poder Judiciário, é sempre um desafio porque se busca o melhor não para si, mas principalmente para uma sociedade da qual nós fazemos parte. Então, toda esta conquista, ela vai ao encontro de políticas públicas feitas não só pela instituição, mas principalmente capitaneadas, repito a palavra capitaneada, por esses servidores que fizeram por merecer. Puxa, mas perdemos para São Paulo. Não, ganhamos de todos os outros, porque isso mostrou o quanto nós temos capacidade, nós temos ideias brilhantes, nós temos muitos servidores altamente pensantes, no bom sentido, de que procuram fazer o bem, não só para si, claro, mas principalmente para o outro. A questão da hermenêutica da alteridade, que eu gosto muito dessa expressão, é eu me ver no outro e sentir as suas necessidades, sentir o seu significado, nos coloca nesse mundo dessa forma, em que eu faço para o outro, para ser sempre o melhor. Então, fica aqui o parabéns a Vossa Excelência, porque, afinal de contas, é o comandante de nosso tribunal nesse biênio, e na sua pessoa, cumprimento também o desembargador Sade, que esteve lá com honra, representando não apenas ele, eu acho que a Cláudia estava junto também, e fora, claro, os servidores que foram beneficiados com esse prêmio, que muito mais do que merecido, e que sirvam isso aí de estímulo para que em outras oportunidades continuem trabalhando sempre em prol do melhor desse nosso tribunal e, é claro, também em prol da própria pessoa, porque a autossatisfação, o engrandecimento pessoal, isso nos dá força para o nosso crescimento social. Então, parabéns ao tribunal, em especial, claro, os servidores que muitos foram honrados com esse prêmio. A palavra... Nosso procurador eleitoral, Dr. Godoy. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de iniciar parabenizando Vossa Excelência, em seu nome, e também desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, e, em especial, me dirigir aos servidores que participaram desse projeto, dizer a vocês que, dentre 400 ações escritas, essa classificação e esse prêmio, ele é muito merecido, e eu que sou testemunha da qualificação dos quadros de servidores dessa casa. Sou um entusiasta, inclusive tendo sido servidor da Justiça Federal, aqui instituição tão próxima, não canso de dizer isso em todas as oportunidades que tenho. Então, meus parabéns
e continue assim. Senhor presidente, também gostaria de ter a palavra. Cumprimento a todos os presentes, a pessoa do senhor presidente e servidores, advogados que estão presentes. E também aproveito para dar os meus parabéns aos servidores pela excelência do trabalho e pela conquista desse prêmio, né, que não é pouca coisa. Sabemos muito bem disso. Os tribunais trabalham por prêmios, na busca de prêmios, assim, todos fazemos, tentamos fazer um trabalho de excelência também e sempre buscamos um reconhecimento, e essa é uma forma de reconhecimento muito importante para o nosso tribunal, que está em boas mãos, nas mãos do senhor presidente, desembargador Sigurd, nas mãos do desembargador Panza, que são nossos líderes aqui e tem feito um grande trabalho. Então, parabéns a todos. Boa tarde a todos e todas. Eu endosso todas as palavras anteriormente ditas. A gente aqui está de passagem. O corpo desse tribunal realmente é digno de todos os encômios e os elogios pela excelência do trabalho, sempre. Parabéns também à presidência e todos os gestores. Seria isso, senhor presidente. Eu ia pedir daí só a gentileza aqui, para ficar registrado, né? Que os nossos funcionários premiados aqui, a gente tirar uma foto que eles pudessem ficar na frente aqui, né? Daí marcaríamos aí nesse momento aí. Não, daí aparece a foto aqui, ó. Fica aqui na frente, aqui, ó. Para acho que tinha que ver. Ver você ali também, né? De frente ali, né? Para aparecer para todo mundo aqui, né? Do meio do ladinho, não pode pagar o desembargador Panza ali também. Não aparece. Aparece todo mundo, hein? O desembargador Panza aparece, hein? Todo mundo aqui. Vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá. Inovação é quebrar protocolos. Parabéns, né? Parabéns aí, né? Parabéns. Diogo, tudo bem? Sara, parabéns, meu companheiro. Obrigado. Todo mundo viu o vídeo lá, emocionante. Parabéns. Parabéns, né? Imagina, vocês merecem muito mais. Parabéns, viu? Então, continuando a sessão, agradecemos a paciência dos advogados aqui presentes. E tomamos a liberdade de usar esse início da sessão aqui para prestigiarmos os funcionários da corte, que, como bem dito aí, é bastante disputado receber premiação e eles têm que ser reconhecidos por essa premiação. Então, estão instalados aqui os trabalhos da 29ª sessão presencial de julgamento e da 15ª sessão administrativa desse tribunal. Todos de acordo com a ata da sessão anterior? De acordo. Então declaro... De acordo, senhor presidente. Obrigado. Então, ata da 28ª sessão de julgamento e da 14ª sessão administrativa de 20 de maio, declaro aprovado. Anuncio que o efeito número 5 da sessão jurisdicional foi adiado para o dia 24 de junho de 2024 por indicação do relator. O número 5, o relator é o desembargador Sade, né? É isso, né? Confere, né? A parte pediu, exatamente. Indago aos meus colegas e colegas se tem mais algum feito aí para adiar. Sim, senhor presidente. Seria o feito do número 6. Daí poderíamos adiar, já avisei o nobre defensor aqui do caso,
e nós poderíamos adiar para 3 de junho, Tá. para que o doutor Júlio Jacó possa atuar presencialmente nesse caso também. Tá certo. Então fica... Sem problema, senhor presidente. Obrigado, doutor Júlio. Então fica adiado para o dia 3 de junho. O número 3, né? É mesmo que foi adiado, né? Foi adiado agora? Adiado, então, o número 6 para o dia 3 de junho, isso, né? 3 de junho. Tá. Bem, não tendo mais nenhuma questão aqui, vamos dar seguimento aqui à pauta. Tem 2 processos que são segredos de justiça, né? Que são o 3 e o 4, mas vamos deixar para o final, então, né? Não, tem interesse de vista do advogado aqui? Que é o 3 e o 8. Ah, pois não. Ajuizado em sigilo em razão da busca e apreensão em primeiro grau que foi feita. Então, a parte não se opõe para o levantamento, se a corte assim desejar. Obrigada. A senhora é advogada recorrente aqui? Isso, recorrente. É que na questão aqui tem mais advogado, então eu fico até meio... É que tem mais gente sem participar. Eu acho que eu vou manter o sigilo aqui. Mas é que a tradição aqui, né, a gente faz segredo de justiça, Mas, né? no caso, quando não há necessidade de manutenção do sigilo, ele sempre há uma distribuição com sigilo por questões de precaução. Mas o relator mesmo costuma pedir para levantar, sabe? Então, o eminente relator, caso não veja necessidade de manutenção, em virtude das... Eu chamo o desembargador Guilherme que ia levantar, porque também é meio... É que tem mais parte, só tem uma parte presente, né? Senhor presidente, eu, na verdade, assim, já veio com sigilo, né, gravado com sigilo, mas eu também, assim como a advogada manifestou da tribuna, eu não vejo também necessidade do sigilo aqui, nesse caso. Não cita os Então, nomes da minha também, parte, posso até não citar os nomes. não cita os nomes, exatamente. Doutor? Senhor presidente, só para também, considerando inclusive a manifestação do relator, também não tem oposição a que seja até mesmo levantado. Tá certo. Bem, então não fala os nomes, hein? Então vou começar com o número 3, né, que é a sustentação oral. Doutora Fernanda Bernadelli, com a palavra. Boa tarde a todos os membros da Corte, em especial ao relator desse caso, o desembargador eleitoral Guilherme. Senhores, aqui trata-se da distribuição de um jornal de prestação de contas de mandato. Só um pouquinho. O desembargador quer jantar aqui? Só um pouquinho, vamos ver. Tá. Sim, senhor presidente. Tá. Eu, na verdade, eu não recebi nenhuma manifestação dos demais pares sobre o voto que já foi disponibilizado. E também aqui no caso, né, poderia ter a ver a questão do Ministério Público, mas o Ministério Público também se manifestou favorável ao conteúdo do voto que eu vou expor. Então, eventualmente, eu posso antecipar o voto e talvez seja desnecessária a manifestação, embora sempre é bom ouvir os advogados. Mas nesse caso aqui, senhor presidente, eu vou me conduzir pela ementa e, se for necessário, eu faço esclarecimentos. Deixa eu voltar aqui no voto. Na verdade, aqui se trata de uma questão de propaganda antecipada, em que o juízo de primeiro grau considerou que algumas algumas propagandas que foram feitas pelo representado, ela seria propaganda antecipada, ficaria caracterizada a propaganda antecipada, e assim condenou o representado. E eu aqui, senhor presidente, estou entendendo que não tem caracterização de propaganda antecipada. Então, vou ler a ementa: eleições 2024, recurso eleitoral e representação por propaganda eleitoral antecipada. Inocorrência: ausência de pedido explícito de voto e de magic words. Divulgação de atos parlamentares, Lei 9.504, 1997, artigo 36A, recurso provido. A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidade dos candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral. A divulgação das atividades do parlamentar ao longo do seu período de mandato, quando desacompanhado
desacompanhada de pedido explícito de votos e sem a utilização de expressões que podem ser consideradas palavras mágicas, não configuram propaganda antecipada, nos termos do artigo 36A da Lei das Eleições. Que no caso até o juiz de primeiro grau aqui, ele entendeu, citou um precedente, um julgado, em que embasou o entendimento no sentido de considerar a propaganda antecipada. Mas aqui, no julgado que ele citou, havia expressões que realmente caracterizavam aqui o pedido de votos, como tipo, forte nome para deputado estadual, o Pará em boas mãos e o Pará te espera. Então, esse caso, sim, caracterizava uma propaganda antecipada. Agora, nesse caso aqui, né, a divulgação que foi feita pelo representado, ele não teve esses pedidos nem explícitos nem mesmo implícitos de votos, né? Só falava 1000 dias de mandato, né, prestação de contas, e, enfim, era realmente uma divulgação referente à prestação de contas do parlamentar em relação ao seu mandato, o que, no meu entender, não caracteriza propaganda antecipada. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso eleitoral a fim de reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a representação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor Dr. O senhor quer usar a palavra ainda? Tá, obrigado. Todos de acordo? Sim, senhor presidente. Inclusive, eu entrei aqui na sentença, me desculpe, eu já fui pegando da palavra, e a sentença realmente é bem lacônica, né? Ela só fala assim, consta do material a expressão, aspas, e ainda temos muito mais pela frente, fecha aspas, a qual evidenciou apelo eleitoral, ainda que de forma implícita. Então, realmente, as palavras mágicas parece que não foram usadas. Eu estou acompanhando, senhor presidente. Obrigado, doutora Cláudia. Então, anunciei o resultado do julgamento. Conhecido e dado provimento a recurso para julgar improcedente a representação. Eu vou dar agora também aqui. O pessoal tem interesse no outro, mas tem mais um interesse aqui de sustentação oral, que eu chamo de julgamento no processo número 8. Estamos com a presença aqui do Dr. Leandro Souza Rosa. O 8. Não sei se é prosseguimento, deixa eu ver aqui. Processo adiado. É início, teve visto, teve visto. Não, acho que foi adiado em razão do pedido de vista do relator, mas não tinha nem compensado, né? Ah, tá. Está começando agora. Ah, tá. Então, o senhor está com a palavra. Dela, inicialmente, faço uso para saudar a Vossa Excelência, então, senhor presidente, na sua presença também, os demais membros desse colegiado, assim como o ilustre procurador. E o caso em mesa é um caso de prestação de contas eleitorais da eleição de 2022 relativo à candidata ao Senado e seus suplentes. É um destaque que faço que esta moça, a candidata ao Senado, é a professora Eneida Desirê, é professora de Direito Eleitoral da Universidade Federal e foi servidora por décadas dessa casa. Esta foi a primeira vez que ela se candidatou a uma campanha eleitoral. Não obstante isso, a Eneida candidatou-se para o cargo de senadora. Foi uma necessidade que o PDT tinha de ocupar esta vaga, de ocupar este espaço, e a professora Eneida, muito valentemente, aceitou o convite. Acontece que agora, em parecer técnico e depois no parecer da Procuradoria, foi sugerido a aprovação de contas com ressalvas. Não obstante isso, e fosse a aprovação, efetivamente eu já estaria satisfeito, mas há, segundo o parecer da Procuradoria, a indicação da necessidade de devolução ao Tesouro Nacional de mais de R$46 mil, o que é, para uma professora, um valor absolutamente sofrido, alto, e é por isso que faço a sustentação. Começo pelo que eu não consigo discordar do que está escrito nos pareceres. O item 6.2 do parecer indica uma nota fiscal que não estava com o comprovante de pagamento e tomada deste valor. De modo que eu não tenho como argumentar a esse respeito e não discuto a ressalva que foi feita. Também o item 10 discute um contrato de locação de veículo,
porque não foi apresentado o termo de propriedade desse veículo. Deste eu também não tenho como argumentar, porque falta documento. Mas, excelências, aqui, no mais, peço um pouquinho de atenção nos detalhes. O item 7.1 diz que, por uma pequena situação, houve uma discussão que não atravessou, não prejudicou a campanha. Um contrato com gasto de pessoal, R$ 1.700, um contrato que estava faltante, e eu, em memorial, acabei trazendo aos autos. Fiz o alerta antes, porque sei que é incomum a juntada mais tarde, mas sei também que o tribunal tem acatado essa juntada para, pelo menos, não condenar a devolução. Além disso, no item 12, foi indicado que algumas movimentações foram feitas antes da prestação de contas parcial, mas não consignaram-se lá essas movimentações que depois foram anotadas na final. Quando o atraso não é significativo e o movimento não é grande, neste caso era cerca de R$ 12 mil, de um total movimentado de R$ 1.524.000, essa corte também tem posto ressalva, e é a sugestão posta. Essa corte ainda, no que toca ao item 13.a, viu uma sobra de 50 centavos que não teria sido devolvida ao erário. Ela foi devolvida agora e, em sede de memorial, foi apresentado o comprovante. Mas, excelências, por que é que eu venho efetivamente à tribuna agora? É que, a parecer da Procuradoria, indica um total de R$ 46 mil, que tem origem no recurso reservado de verba feminina. E que, não obstante isso, segundo consta, a Eneida, a professora Eneida, teria feito pagamento de algumas despesas para candidatos masculinos, despesas comuns. E aqui estaria apontada a ironia que lhe faz devolver um valor tão alto. Mas, com todo respeito, excelências, aqui, a se impor esta condenação, vai-se estar a negar uma das práticas mais antigas e mais comuns de propaganda eleitoral, sobretudo para quem está começando, como a professora Eneida, na vida pública. É porque uma candidata ao Senado que nunca foi candidata precisa estabelecer alianças. Não com quem é aqui de Curitiba, onde ela vive, mas com o Rogério Galina, de Saudade de Iguaçu, e que montou um comitê conjunto em Cascavel. Com isso, lá naquele comitê conjunto, ele precisava de apoio financeiro para veicular propaganda da Eneida e dele, associando as imagens como forma de fazer campanha ramificada naquela região onde a Eneida sequer tinha ido. Não era conhecida. Se nós verificarmos nos autos, eu tenho uma série de outras situações, como publicidades desse tipo. Um post com o ex-prefeito e deputado federal Fruit, junto o candidato, presidente do partido, inclusive, o Goura, e que foi utilizado para maximizar propaganda online, casada e impulsionada. O gasto era com a arte e com as bibliotecas de Facebook. Agora há pouco, a corte fez homenagem a uma pessoa deficiente visual. A Eneida fez material conjunto com o fisioterapeuta, o Zezinho de Londrina, que foi candidato lá várias vezes, acabou virando um ser folclórico aqui nesse tribunal por causa de um problema de anulação de citação dele, mas era material casado. E, excelências, por que se faz publicidade casada? Porque numa eleição de governo de Estado, é impossível que cidade a cidade seja um candidato deslocado para visitar todos esses lugares. E ainda que ele conseguisse esse dom da onipresença, ele não vai ter contato, empatia com a pessoa, com o eleitor que vive naquela região. Então, o que se faz
É o candidato majoritário produzir materiais conjuntos, disseminar com patrocínio, imprimir material para fazer este conjunto de publicidades circular no circuito social daquela outra pessoa que ocupa o espaço da publicidade casada. De maneira tal que a credibilidade do candidato local fique atrelada e potencialize a candidatura daquele que é menos conhecido naquela região. Aqui, desde o princípio se disse que foi publicidade comum. No parecer técnico está anotado que, quando questionado, o prestador de contas, a professora Eneida, isso informou que era publicidade casada. Eu mostrei a Vossas Excelências alguns exemplos de posts. Vários desses foram patrocinados, então o comprovante é de gasto com o Facebook, porque esse valor foi gasto potencializando, espraiando o conjunto de publicidades, mas desde o primeiro momento isso foi esclarecido. É preciso deixar claro que não foi feita contraprova disso, mostrando que foi um gasto desviado. Aqui também não houve absolutamente nenhuma impugnação. E, Excelências, é regra de boa hermenêutica que não se interprete como má-fé por presunção. Não se use a presunção no sentido contrário ao prestador de contas. Aqui nós temos uma primeira candidatura, num cargo elevadíssimo de Senado, de alcance estadual, mas de uma professora aqui de Curitiba. Ela necessitava fazer propaganda conjunta. Ela, se for rodar esses arquivos que eu mostrei a Vossas Excelências no meu computador, vai aparecer aqui com o Zezinho, como eu mostrei, vai aparecer com outras pessoas, como o ex-deputado federal constituinte, o Nelton Friedrich, da região de Foz, porque gastou despesas de lá também. Então, Excelências, com todo o respeito ao entendimento e à posição desta Corte, e, claro, ao belo trabalho que sei que sempre é feito pelo Dr. Sade, mas defendo a ideia de que a míngua de prova de desvio de recursos, de impugnação, a demonstração, ainda que não de todo, R$46 mil, mas vários exemplos de que a propaganda foi casada, que esta Corte respalde o entendimento absolutamente plausível de que o gasto foi aproveitado efetivamente pela candidata mulher, a professora Eneida, que na sua chapa tem outra mulher também, e por isso peço que a aprovação com ressalva seja feita, porém sem a devolução de uma soma tão significativa para a vida de uma professora, inclusive. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Doutor Leandro, a palavra ao desembargador eleitoral, José Rodrigo Sade. Obrigado, senhor presidente. Doutor Leandro, cumprimento pela atuação na tribuna. A advocacia tem essa beleza que é justamente lutar pelo direito. Isso vem já de obras antigas, de Ehring, por exemplo. E o senhor tem feito aí um belo trabalho. E a nossa Corte também tem algumas amarras. Em matéria de contas, a gente também tem nossos engessamentos. E esse tema é um deles, sabe? Esse tema é um tema que vem para nós uma solução do TSE que não nos permite muita flexibilidade. Infelizmente, eu uso o termo infelizmente, o TSE vedou que o repasse de dinheiro de mulheres para outros candidatos homens. Isso hoje é vedado. Então, por mais que haja aí alguns exemplos pontuais de propaganda conjunta, de atuação conjunta, essa prática hoje é vedada e poderia talvez ser solucionada mediante uma doação estimável, se aquele que recebeu junto a propaganda o fizesse, isso não tem nos autos. Então, os demais tópicos que o senhor abordou, no meu voto eu acolho, o memorial também, eu afasto algumas devoluções que estavam inicialmente aqui no meu voto projetadas, mas nesse tópico do uso do dinheiro de verba feminina, o meu voto, eu vou fazer uma leitura aqui breve, ele vai nessa linha. Portanto, para que a transferência financeira de recursos de cota feminina para quem não é mulher seja taxada como válida,
a norma só prevê uma hipótese: transferência em favor do partido para o custeio de despesas coletivas que beneficiem a candidatura feminina. É vedada a transferência de recursos financeiros da cota feminina para candidatos homens, só se admitindo que a candidatura doadora efetue o pagamento de despesas comuns com repasse na forma de doação estimável. Inclusive, houve uma mudança da resolução anterior, onde isso acabou ficando mais claro. A alteração promovida na norma para as eleições de 22 veio a remover as exceções, entre aspas, outros usos regulares, mantendo apenas, entre aspas, o pagamento de despesas comuns e transferências ao órgão partidário, deixando claro, ao meu ver, que não se aceitaria mais a transferência financeira de candidatas mulheres para candidatos homens, justamente para impedir a alegação que hoje aqui há nesses autos. Aí eu fiz aqui uma abordagem de cada despesa que foi apontada, despesa com jornal, por exemplo, em que o jornal custou ali R$5.000, né, foi dado R$5.000 para um candidato chamado Nelton Friedrich, mas o jornal, a foto da parte aqui, ocupou apenas 8,3% do jornal. Então, são detalhes que o TSE nos exige fazer essa ponderação, e eu vou, então, afastando cada uma dessas 3 ou 4 propagandas conjuntas que, de fato, houve. Há outras tantas que realmente foi a transferência pura e simples de valor para outros candidatos homens, e esses sim gastaram em suas campanhas até com militância, então aí não há nem muito o que discutir, não é? E eu repriso isso. É de se notar que nenhum dos donatários declarou a doação estimável, em que poderia, né, alegar o benefício decorrente do uso compartilhado de comitês e pessoal, matéria propaganda e publicações em redes sociais. Ao menos nada quanto à eventual doação estimável foi sequer alegado nesses autos. Nesse cenário, ainda que se admitisse a transferência financeira de recursos da cota feminina para candidatos homens, e como já explicado, a norma foi alterada em 22, fato é que não há nenhuma prova minimamente adequada de que os gastos feitos pelos donatários e indicados como justificativa para os repasses trouxeram algum benefício para a campanha de Desirê. Então, senhor presidente e demais colegas, meu voto é mais extenso, mas eu faço aqui a leitura final. O meu voto é para aprovar com ressalvas essas contas e determinando, sim, a devolução da importância de 48 mil, deixa eu abrir aqui, tinha anotado aqui, 48.119,57, cuja maior parte realmente diz respeito a essa verba de dinheiro carimbado para a campanha feminina. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente. Pois não, desembargador. Eu gostaria de dizer que eu vou pedir vista desse processo. Pois não sei se daria para guardar, de repente, todos, para pensarmos melhor. Perfeito, tá bom? Certo. Todos aguardam? Sim. Então, Aguardo, senhor presidente. Obrigado, doutor Jacó. Fica adiado para o dia. Hoje é dia 29. Pode ser dia 29, desembargador? Dá tempo dia 29? 9 já seria... Próxima, o que é mais uma... Tá. Então fica adiado para o dia 29 de maio. Pedido aqui de vista do desembargador Fogaça, que todos vamos aguardar então aí o pedido de vista. Então vou ter que remarcar porque o desembargador... Pode ser 3 de junho? Não, daí eu não posso, presidente. Então pode votar pelo sistema? Se possível, online? É? Pode ser. Eu não falo mais de Colômbia entrar na sessão. Bem, vamos ver. Segunda-feira, então, presidente. Segunda que vem. Segunda-feira você está. Segunda-feira? Tá. Terça-feira eu conheci a Azul e quarta-feira em Colômbia. Segunda-feira pode ser, então? Pode ser? Segunda pode. Então, dia 27.
É claro, se não der tempo, óbvio, né? A pessoa aí não tem condição, tem que prorrogar mesmo. Tá bom. Fica assim, então. Agora temos aqui interesse, chama o julgamento número 2 da pauta. Interesse da doutora Fernanda Bernadelli, que está presente aqui. Então, chama o julgamento número 2. De relatoria do eminente desembargador Anderson Ricardo Fogaça, que está com a palavra. Número 2, desembargador Fogaça. Obrigado, senhor presidente. Esse aqui é um processo lá de Arapongas, do Partido Liberal de Arapongas, em face do Rafael Felipe Cita e outras pessoas. É um recurso eleitoral que foi julgado improcedente a representação e por publicações nas redes sociais e adesivação de veículos, né, com a imagem do Rafael Cita. Até eu tenho a imagem aqui que eu ia pedir para o vídeo, o pessoal do vídeo colocar para nós vermos, né? Olha lá, daquele jeito ali. Ah, tá. E foi adesivado, alguns carros foram adesivados e também foram colocados nas redes sociais os stickers, né? E eu estou entendendo, senhor presidente, que não há propaganda irregular nesse caso. Vou me conduzir até pela ementa, porque não teve sustentação, mas o que acontece, eles usaram imagens, eles falam que usou imagens do partido político, mas o TSE já decidiu que imagens, elas não, do partido sem contextualização ali, não, de forma isolada, não afeta a igualdade de oportunidades entre os candidatos e não constitui ilícito eleitoral. Então se trata de uma como não houve pedido explícito de votos, e nem palavras mágicas, e nem de meio proscrito, né, e de violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, senhor presidente, eu entendo que não há, então, propaganda eleitoral antecipada, e por esse motivo eu voto pelo desprovimento do recurso. Obrigado, desembargador Fogaça. Todos de acordo? Senhor presidente, só um esclarecimento, claro, para o desembargador Fogaça. Essa publicação foi feita nas redes sociais do próprio candidato ou de terceiros? Ou há alguma declaração de que ele tenha compartilhado isso? Não, tem outras pessoas também, né, que colocaram esses stickers, né, que colocaram esses stickers sim nas redes sociais. Tanto que são 12 representados. Daí ele compartilhava na página dele ou não? Já vejo aqui, senhor. Já vejo. Não, senhor presidente, tem dele e tem de terceiros, né? Eu não sei dizer se ele compartilhava. Parece que o desembargador quer vista, né? Quer vista, desembargador? É mais fácil, presidente. Quer vista, né? Pode ser para a próxima quarta, desembargador? Pode ser, senhor presidente. Todos aguardam o pedido de vista? Com vista para o desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, continua na próxima quarta-feira. Obrigado, doutor Júnior. Chama de julgamento também, com interesse aqui da doutora Fernanda Bernardelli, o número 9 da pauta. Número 9. Que é da relatoria da desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Nesse caso, então, se trata, eu até frisei com amarelo no voto todas as questões que estão pendentes e que me levam a desaprovar essas contas. Então, eu, resumidamente, vou referi-las, quais sejam. Há uma declaração com despesas de publicidade e que não tenha nota fiscal. Também tem despesa de pessoal paga com recursos do Fundo Especial de Campanha que não tem contrato ou recibo, contratação de algumas pessoas com instrumento contratual não assinado.
No próximo item, o setor técnico identificou várias transações financeiras registradas no extrato que não guardam correspondência com a despesa declarada na prestação de contas. Também há gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados a épocas, com atraso de 32.770, que equivalem a 11% do total de recursos, há sobra de campanhas e também há uma dívida de campanha não reconhecida pelo partido. É por isso, então, que eu estou votando por desaprovar, com determinação de recolhimento de 28.800. Obrigado, senador Cláudio. Todos de acordo? Então, anuncio o resultado do processo número 9, na pauta. Conhecer e... Não. Exato. Julgar desaprovadas as contas. Bem, agora acabaram os interesses, sustentação oral. Ah, tem? Online? Desculpa, Marcelo. Então, vamos colocar aqui. Chama de julgamento processo número 10. Esse é um processo bem interessante, número 10. Um processo bem interessante porque vai repetir muito, né? Essa hipótese aí do número 10 vai repetir muito aqui nas eleições, né? Então, com a palavra, o eminente procurador. Obrigado, senhor presidente. Até em razão disso mesmo que eu faço questão de manifestar, pontuando, são três os tópicos que eu vou frisar aqui, eminente relator. E eu vou primeiro levantar uma questão preliminar que é processual e que eu tenho que fazer um meia-culpa até que não consta do parecer do Ministério Público, da Procuradoria Regional, que é o fato de que nós estamos tratando aqui de um crime de desobediência eleitoral, é o artigo 347 do Código Eleitoral, e é um crime que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Portanto, assim como a maioria dos crimes eleitorais, senhor presidente, ele cabe transação penal. Então, mais da metade dos crimes eleitorais são crimes de menor potencial ofensivo, que a transação penal ela é a cabível. E, no entanto, esse processo ele tramitou totalmente pelo rito comum. Foi feita a menção, sim, é verdade, em relação ao não cabimento por questões em relação ao réu, sobre o não cabimento do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, e da suspensão condicional do processo. Analisando aqui o caso, eu noto pela certidão de antecedentes que há reincidência, há condenações anteriores desse réu, motivo pelo qual a transação, pelo mesmo motivo que não caberia a NPP, a suspensão condicional, não caberia a transação penal. Então, por isso eu faço menção, mas deixo de requerer até essa baixa para a oferta da transação penal, porque entendo que não vai acontecer a nulidade nesse caso, porque de pronto é possível verificar que não caberia a transação penal, mas é algo digno de nota de termos atenção. Avançando, em relação ao mérito, o crime do artigo 347, ele diz: recusar alguém em cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Aqui tem uma questão de direito e uma questão de fato. Com relação à questão de direito, eu gostaria de frisar apenas, porque existe, de fato, vários precedentes da Justiça Eleitoral, de vários TREs, do TSE também, muito tranquilo, de que não basta a mera repetição da resolução, da ordem dada abstratamente, para que se configure essa desobediência. É preciso uma ordem direta, individualizada. No entanto, é preciso colocar uma outra questão aqui ainda, que é o fato de que não necessariamente essa ordem precisa ser uma ordem judicial. Ela não é aquela desobediência que demande necessariamente a ordem judicial. Considerando aqui que a Justiça Eleitoral ela também tem toda a sua função administrativa e da maior relevância na organização das eleições, motivo pelo qual os servidores, os mesários que estão investidos nessas funções, eles fazem parte da Justiça Eleitoral e devem ser assim considerados, de modo que nós possamos dar, enfim, até consequência para as ordens organizacionais que podem ser
até questões mais simples como questões mais graves, né? E, inclusive, eu falo em relação aos mesários porque nós vimos alguns recursos que passaram também por esta corte e no qual se tratou do crime aquele de tumulto, de desordem, né? E que é um crime realmente cujo tipo é formado de uma forma que tem sido difícil de configurar. E em diversos desses casos, a desobediência poderia ter sido configurada, do 347. E mais, ainda que seja uma repetição de uma orientação que consta de resolução, o opor embaraços à execução dessas diretrizes também está tipificado. Mas, no caso concreto, a denúncia fala da desobediência de ordem que foi dada lá pelos mesários. Então, eu fico aqui com a questão de direito. Então, isso é uma questão importante para deixar claro, até porque para fixar o entendimento, porque é uma questão que funciona até como orientação para o período eleitoral que vem. Com relação à questão fática. A questão fática aí já é pontual do processo e eu só queria pontuar aqui que há uma divergência sobre se houve a ordem de deixar o celular, a ordem expressa de deixar o celular sobre a mesa e não ingressar com o celular lá atrás do biombo lá para fazer a votação. A sentença de primeiro grau, ela ponderou ali com uma divergência entre os depoimentos que aconteceram ali da Karina e da Regiane. Que, de fato, e aí colocando dúvidas sobre se realmente houve essa ordem direta, para que, então, não ficasse a diretriz genérica da resolução. O que acontece? A Regiane, ela menciona no depoimento dela, tanto lá na fase de investigação quanto em juízo, que ela e Rafaela falaram para o réu da proibição de levar o celular para a urna eletrônica. E a Karina, então eu tenho que pressupor que uma mesária uma testemunha não falou com a outra. A Karina diz não saber. Ela diz, olha, não foi visto, senão teria falado. Nesse ponto, e o réu alega que não foi falado. O que acontece é que o réu, naturalmente, ele dá a versão dele dos fatos, né, e, diferentemente da testemunha, não tem o compromisso de dizer a verdade. E o réu diz que o fato que chamou a atenção para que ele estava com o celular lá junto da urna é que tocou. É que o celular dele tocou, ele é mototaxista, precisou atender, mas nenhuma das testemunhas, mesmo a Karina, mesmo a Regiane, elas não falam que o celular tocou, elas falam que ouviram o clique da foto. E que ele disse, vou apagar. Disseram, está tirando foto. Ele disse, não, vou apagar. Então, ainda que o depoimento as declarações do réu no seu interrogatório, ela também não, me parece que também tem algo contra a total credibilidade da palavra dele, nesse ponto, já que eu tenho, de novo, uma testemunha na fase extrajudicial que corrobora com duas na fase judicial que disseram, não ouvimos tocar, nós ouvimos o clique de uma foto. Enfim, então, esse é o ponto pelo qual a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que, no caso concreto, é possível, sim, com um razoável grau de certeza, suficiente para condenação, nós somos favoráveis ao recurso, então, do Ministério Público, nesse caso, para reformar a sentença e condenar, nesse caso concreto. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Godoy. Com a palavra, eminente relator, desembargador Luiz Osório Moraes Pans. Obrigado, senhor presidente. Eu, após ouvir de forma minuciosa a sustentação apresentada pelo Dr. Marcelo, quanto na sua visão, a caracterização do presente delito previsto aqui no Código Eleitoral, ele me trouxe alguns argumentos que eu confesso que passei à margem e não os observei na integralidade. E por uma questão de cautela, senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos só para fazer uma análise e fazer um confronto a partir do que for apresentado aqui pelo Dr. Marcelo, trazendo na próxima sessão. É interessante ver a ata aí, né? Se na ata constou isso, né? Porque... Bem, o desembargador Luiz Osório Moraes Pans vai fazer aí a devida análise, né? Pode ser para segunda-feira, desembargador Pans? Hoje é quarta. Então, próxima sessão. Obrigado, desembargador Pans. Bem, então agora vamos voltar aqui para normal, né? Que é o número 1. Estamos chamando de julgamento número 1.
Relatora, a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. Deixa eu só ler aqui. Senhor presidente, outro voto também pela desapropriação com determinação de restituição de importes, dadas as irregularidades que foram detectadas na prestação de contas e que estão listadas ali em amarelo no voto. Imagino que todos tenham tido a possibilidade de revisar. Eu estou determinando a devolução da quantia de R$ 29.856, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento, julgar desaprovadas as contas. Número 2 já foi, né? O 3 já foi também. Agora nós temos o 4, que é segredo. Já? Então, chama o julgamento agora o número 7. Também da relatoria do eminente desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui estamos diante de uma prestação de contas, eleições de 2022. Nós temos aqui uma candidata a deputada federal. Eu digo em caixa alta que estamos diante de omissão de receitas e gastos consistente em divergência entre as despesas declaradas no sistema SPCE e a base de dados da Justiça Eleitoral, RONE. Contratação de despesas e recebimento de doações sem registro na prestação de contas parcial. Recolhimento devido, contas são desaprovadas em caixa baixa. Eu ratifico isso, senhor presidente. E a minha proposta de voto, portanto, é pela desaprovação das presentes contas apresentadas pela candidata com relação à campanha deputada estadual pelo Partido Republicanos nas últimas eleições de 2022, com recolhimento da quantia de R$ 125 no prazo de 5 dias, sob as penas legislativas presentes aqui, senhor presidente. Obrigado, senador Panza. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo número 7 e julgar desaprovadas as contas. O 8 já foi também. 9 e 10. Agora, chamo aqui o julgamento da pauta administrativa. O primeiro aqui, relator, senador Anderson Ricardo Fogaça, que está com a palavra. Você também precisa. Senhor presidente, só um minutinho, estou abrindo aqui o arquivo. Número 1. Então, é uma consulta de um prefeito municipal que consulta prefeito municipal legitimado, artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, artigo 87, caput, e parágrafo 1º do Regimento Interno do TRE, e artigo 101, 7º da Constituição do Estado do Paraná. Questionamento sobre configuração de conduta vedada, caso concreto, impossibilidade. Eu não estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo não conhecimento dessa consulta, né, porque digo aqui que inviabilidade de formulação de consulta para análise de possível conduta vedada, uma vez que a sua constatação exige minuciosa análise das circunstâncias fáticas concretas. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto. Nesse ponto, senhor presidente, eu voto pelo não conhecimento da consulta. Obrigado. Senador Fogaça, todos de acordo? De acordo. De acordo, senhor presidente. Obrigado. Anuncio o resultado do processo número 1 administrativo, não conhecida a consulta. Chama o julgamento número 2, que eu sou relator. Trata-se de minuta de resolução que promove a revisão do sistema de governança. E dentre as alterações propostas, destaca-se a normatização da composição dos comitês por meio de portaria do presidente, evitando-se as sucessivas alterações por resoluções a cada alteração da estrutura da Secretaria do Tribunal, e destaca-se ainda a inclusão da ouvidoria da mulher no Conselho da Governança. Todos de acordo? Então, De acordo, senhor presidente. obrigado. Declaro aprovado. O número 3 é o
somente não vota o desembargador Guilherme, que é a questão daquele afastamento, né? Nos mesmos moldes do desembargador Fogaça agora, né? Vai ficar, né, desembargador Pans, vai ser igualitário aqui agora, né? Direitos, né? Direitos iguais, deveres iguais. Uma situação nova, né? Um afastamento parcial. Vai, mas não vai, fica, mas não vai. Fica, né? Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, fica reconhecido o afastamento aí, nesses termos igualitários, né? Chamo agora a julgamento o número 4. Esse 4 aqui tem uma questão importante, né? Eu já tinha conversado com o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, nosso co-presidente, que é para darmos aí uma... Tem um imóvel aqui, sabe a Brinks, ainda que tem ali? Brinks. Ali a gente fazer um plano de obra ali para normalizar isso aí, porque está um local sem aproveitamento. E tinha uma ideia de fazer uma obra muito grande ali, mas daí não tem verba para isso. O que vai ser feito ali? Aquele terreno ali tem que haver um aproveitamento dele, porque ele tem que fazer uma obra ali que vai ter que deixar ele pronto para uma construção, que no caso vai ser só um galpão. Né? Começamos com um galpão, e daí, se tiver verba aí no futuro, vai poder ser feita uma outra obra. Daí também esse imóvel, né, que é aqui no Paruni, bem também com uma reforma dos fóruns de Cambé e de Marechal Cândido Rondon. As reformas têm por objetivo aqui restabelecer as condições iniciais, garantindo assim as necessidades de habitabilidade segura. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, declaro aprovado aqui. Acho que foi a última. Né? Bem, encerrou aqui a votação. O desembargador Júlio Jacob virtualmente lá. Muito obrigado aí pela presença. Então, Obrigado pela paciência, senhor presidente. Opa, não, claro. Foi bem, sem problema nenhum. Então, tá bom. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.